Fala galera, Leonardo Cunha, Underground Forces na área para vocês mais uma vez. No programa de hoje, uma entrevista super exclusiva com a banda Antares. O Antares, aquela banda paulista pioneira da cena thrash nacional, do metal oitentista nacional, tá aqui no canal com uma entrevista super exclusiva para vocês com o guitarrista Maurício, que bate um papo super interessante com a gente, contando do passado, do presente e até do futuro da banda. Vale muito a pena você conferir essa entrevista. Então fique ligado aí no canal. Desde já agradecendo todo mundo que tem se inscrito no canal, mandando mensagens, sugestões. Valeu, galera. Isso é como combustível para que a gente consiga fazer conteúdo cada vez maior e melhor para vocês, beleza? Muito obrigado de coração. E você não é inscrito ainda? Corre lá, se inscreve, é rapidão. Se inscreve, deixa aquele like pra gente, compartilha os vídeos, manda suas sugestões. Isso é muito importante pra gente. E estamos também no Instagram. Siga a gente lá, Underground Forces, beleza? Então é isso aí. No programa de hoje, entrevista exclusiva com a banda Antares, aqui no Underground Forces. Começando aí, Maurício, 1985 marca o início da trajetória do Antares na cena nacional. Conte pra nós como foi o início da banda, Maurício. É isso mesmo, o Antares ele começou em 1985, o pessoal lá eles eram uns moleques que gostavam de rock, eles moravam no mesmo bairro, eram uns amigos assim de vizinhança, né? E eles já começaram a fazer uma banda tocando alguns covers, né? Então essa banda ela tinha já o Evandro Júnior, o Henrique Poço, o Zé Aranha e o Christian. Então eles começaram a fazer esses covers e pouco depois, né, no comecinho de 85, eles começaram a compor as músicas próprias. E foi justamente quando surgiu o Antares, em 1985, que foi quando o Pardal ele acabou entrando na banda, né? Eles tinham acabado de começar com o nome Antares, estavam começando a fazer as composições, aí o Pardal se integrou na banda, né? O Pardal, que é o remanescente dessa formação original, que está até hoje na banda, né? Que é o baixista. E aí o Pardal também começou a colocar pilha para acelerar as músicas, e já naquela época a música começou a ficar um pouco mais rápida, mais pesada, já seguindo para a linha do thrash metal. Em 1986, vocês iriam lançar o primeiro álbum do Antares pelo selo Lunário Perpétuo Discos. O que aconteceu que o álbum não saiu por esse selo? Esse álbum já seria o No Limite da Força? É isso mesmo. Em 1986 o Antares tinha um acordo com a Lunário Perpétuo para lançar um álbum, né, que acabou não acontecendo. E é até curioso você fazer a pergunta relacionada a essa questão da Lunário Perpétuo, porque é um assunto pouco explorado, as pessoas pouco falam dessa relação do Antares com a Lunário Perpétuo, né? O que aconteceu na época é que a Lunário Perpétuo ela tinha acabado de lançar o Dorsal Atlântica, estava indo bem, e aí eles quiseram crescer, né? E começaram a investir já no Vírus e começaram a investir no Antares. Só que aí acabaram dando um passo maior do que a perna e a Lunário Perpétuo acabou tendo que fechar as portas. Então o motivo pelo álbum não ter saído pela Lunário Perpétuo foi justamente o fato do selo ter fechado as portas. Então, e seria assim, esse álbum seria o No Limite da Força, as músicas eram basicamente as mesmas músicas que saíram no Limite da Força. Eles começaram até chegar a gravar com a Lunário Perpétuo, mas foi só o comecinho da gravação, e logo depois a Lunário Perpétuo acabou fechando as portas, e aí o Antares teve que correr atrás de uma outra gravadora para lançar o No Limite da Força. Até que em 1987 finalmente é lançado o clássico No Limite da Força, um álbum que teve uma puta repercussão dentro da cena nacional. Como foi o contrato com a Devil Discos? Existiam outros selos interessados em lançar o álbum na época? Bom, então logo depois que o Antares e a Lunário Perpétuo se separaram, o Antares começou a avaliar outras alternativas de selos e gravadores que pudessem lançar o No Limite da Força. Então eu sei que existiam sim alguns selos interessados. Agora o Antares optou pela Devious, né, que realmente a Devious era uma das gravadoras principais daquela época, né? A Devious já estava com o Corsos, já tinha várias outras bandas que já estavam gravando com a Devious. Então a proposta de gravar com a Devious foi bastante interessante.
O contrato que eles tinham, ele seria um contrato de 3 anos, 3 anos, não, desculpa, 3 discos, né? E aí eles chegaram a gravar o No Limite da Força, só que um pouco depois a banda teve problemas e acabou se separando, né? A formação se separou, e aí quando a banda tentou retomar o contrato com o Chicão, isso já no começo dos anos 90, aí ele também já não teve mais interesse. Então seria um contrato de 3 discos, mas acabou rolando somente o No Limite da Força. E como foi a repercussão do álbum na época? Bom, como eu já falei, né, eu entrei na banda em 91, tá? Mas o meu contato com o Antares, ele começou em 86, que foi quando eu era molequinho, eu comecei a frequentar a cena underground de São Paulo, né? Então, antes do No Limite da Força ser lançado em vinil, eu já praticamente conhecia todas as músicas, porque eu já tinha ido em vários shows do Antares, eu já tinha ido nos ensaios lá na casa do Zé, então eu já conhecia bastante o Antares, eu já era fã da banda, né? Nessa época de 87, de 86 em diante, digamos assim. Então a recepção do No Limite da Força naquela época, ela foi excelente, né? A galera, o underground nacional aqui, o pessoal, pelo menos de São Paulo, que eu vivenciei bastante, a gente tinha uma expectativa muito grande de ver o No Limite da Força lançado, né? Porque o Antares era uma banda bem forte aqui na cena de São Paulo, na cena nacional como um todo, mas principalmente aqui em São Paulo, eles faziam shows toda hora, e eu também ia em todos os shows do Antares. Então a recepção do álbum No Limite da Força foi muito grande, a gente adorou, né? A molecada pirou no disco, então, e vendeu pra caramba também, né? Naquela época eu lembro que todo mundo tinha o No Limite da Força, tanto que logo depois não, ao longo desses anos todos aí teve vários relançamentos em vinil, em CD. Então a recepção na época ela foi sensacional, e até hoje, né, ele é considerado um dos principais clássicos do metal nacional. Então é um álbum aí que ficou pra história, digamos assim. Você poderia falar das lembranças de shows daquela época e sobre a cena heavy nacional daquele período? Bom, a lembrança dos shows dessa época dos anos 80 é inesquecível, né? Era uma época assim, super, que tudo estava começando a acontecer, então os shows eles aconteciam muito na raça, a divulgação você tinha que saber e ver os flyers que estavam pendurados lá na Woodstock ou na Galeria do Rock. E eu me lembro de vários shows, né? Os do Antares praticamente eu ia em todos, né? Eu era um super fã da banda, eu não perdia praticamente nenhum show do Antares. Então eu me lembro de vários shows, por exemplo, um que foi muito clássico foi o Antares e o Disaster lá no Rainbow Bar, que não existe mais, no Jabaquara, aqui perto da minha casa inclusive. E esse show foi clássico porque logo depois do show teve aquela treta lá com os carecas, com os punks. E eu era bem molequinho e já tinha ido embora na hora da treta, mas foi um show super clássico que eu participei, né? Naquela época também tinha muito show no Teatro Mambembe. O Teatro Mambembe hoje também não existe mais aqui em São Paulo. Ele virou um hospital, né, onde é o Teatro Mambembe, mas eu lembro que os shows nos anos 80, em 87, né, principalmente em 87, os shows eles aconteciam nas segundas e nas terças-feiras. Então lá rolou muito show, rolou vários shows de Sepultura, do Ratos de Porão, do Antares, do Voodoo, do Centúrias, enfim, todas as bandas tocavam lá, né? A gente tem os flyers. Então o Teatro Mambembe também foi um local muito importante, porque estava rolando toda hora show. E vinha banda também de outros estados, né? As bandas do ABC tocavam lá, bandas de BH, então tinha vários shows no Teatro Mambembe naquela época, às segundas-feiras e às terças-feiras, que eram super legais, né? Outros shows também que me marcaram muito, um deles foi o de Santa Isabel, né, que é uma cidadezinha aqui perto de São Paulo, e rolou a Sepultura, Dorsal Atlântica, Antares, tem umas duas bandas agora não estou lembrando. Enfim, mas foi um puta de um show, e esse show, inclusive, em Santa Isabel, eu tenho quase certeza que foi o último show do Jairo.
Então eu ainda tive a felicidade de assistir um show do Sepultura com o Jairo na guitarra. Então, uma história assim bem interessante, né? E tivemos outros shows também aqui marcantes naquela época. Teve alguns shows que aconteceram no Aeroviários, que é aqui também perto da minha casa, aqui perto do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. E nesse show até passando um avião agora. Nesse show do Clube Aeroviários também tocou Dorsal, Sepultura, Antares, enfim. Então os shows naquela época lá de 87 eram demais, né? Realmente é uma lembrança aí que a gente nunca vai esquecer, um momento único, né, na história do heavy metal brasileiro e na história de cada um que teve a oportunidade de vivenciar aquele momento. No Limite da Força ganhou uma reedição em vinil com alguns bônus. Você poderia falar mais sobre essa reedição? Não, é isso mesmo. O No Limite ele foi relançado tanto em CD quanto em vinil. Na verdade, em vinil ele teve 2 reedições além da original. Deixa eu pegar aqui nos meus vinis aqui. Aqui eu tenho as três versões aqui do No Limite que foram lançadas, né? Então essa daqui é a versão da Devil's Discos, né? Que ela é a versão original que saiu em 87. Essa daqui eu ganhei do Poço, né? O disco tinha acabado de ser lançado, aí eu encontrei com o Poço na rua, o vocalista, né, que gravou esse álbum. Ele tava com o álbum na mão, tinha acabado de sair do forno. E ele, na verdade eu troquei por um passe, né? Um passe de ônibus. Ele falou: você tem um passe de ônibus? Eu tô com o disco aqui. Ele me deu o disco e eu dei um passe de ônibus, é esse daqui, o No Limite, o original, né? Aí depois, né, nós lançamos, esse aqui foi em Portugal, tá? Esse sim é o que você está falando, é o que tem o bônus, ó, tá vendo? Ele tem o bônus aqui da demo de 93, né? Então, esse aqui foi lançado em Portugal, eu não tenho certeza do ano, acho que foi mais ou menos 2010. Né? E teve esse relançamento aqui no Brasil, tá? Que aí sim foi pela Mutilation, né? E pela Metal Maximus. Ó. Tá? Então esse aqui também foi uma edição mais recente, que é uma super legal, que o vinil é azul, tá? Então foram essas 3 versões aqui, tá? No Limite da Força que foram lançadas, tá? E eu tenho as 3, né? Eu como fã da banda e membro, né, da banda desde 91, então eu tenho guardado com muito carinho essas 3 edições em vinil. E apesar de eu não ter gravado esse álbum, é um álbum que eu tenho muito carinho, porque, como eu disse, eu já conheci as músicas antes do álbum ser lançado. E eu toco essas músicas até hoje, né? Então é um álbum super importante na minha vida que eu adoro pra caramba. Em 1990, já com uma nova formação, o Antares lança 2 ótimas demotapes, Retaliation e a demotape 1993, com letras totalmente em inglês agora. Qual foi o motivo da mudança de idioma? E como foi a aceitação dessas demotapes? Bom, as demos dos anos 90... a gente passou por inglês. Quando eu entrei na banda em 91, eles já estavam com a ideia de cantar em inglês. Por quê? Porque era uma tendência natural da época, né? Como o Sepultura, ele bombou no exterior cantando em inglês, então a maioria das bandas nacionais naquela época, elas partiram para o inglês, né? Então você vê, o Corsos era em português, ele mudou para o inglês nessa época, né? O Dorsal Atlântica chegou a gravar alguns discos que eles fizeram em português e em inglês, né? Enfim, então a tendência na época era a galera mudar para o inglês com uma expectativa de conseguir melhores resultados no exterior. Então a gente seguiu também essa linha, que era mais ou menos um padrão que estava acontecendo na época, né? Existiam poucas bandas que mantiveram
o idioma em português, principalmente para thrash, né? Ainda no metal, no heavy metal, no hard rock, a gente ainda nós tivemos algumas bandas que mantiveram em português, mas no thrash metal praticamente todo mundo foi pro inglês, que era a tendência da época, né? Bom, os anos 90, putz, eles foram bem complicados pro metal, de um modo geral, né? Não só o metal aqui no Brasil, mas você vê que um monte de banda de thrash tradicional nossa, que a gente curte, que a gente é fã, fizeram uns discos bem ruins nos anos 90, né? Então, de um modo geral, foi um pouco estranho os anos 90, né? Porque teve o surgimento da MTV, o surgimento do grunge, e aí isso acabou dando uma interferida aí na cena do metal e na cena do thrash. Então foi um período um pouco ruim para o metal de um modo geral e para a gente também, né? A gente estava ali tentando se recolocar, tentando reerguer a banda, né? Nos anos 90, gravamos essas duas demos que você até disse aí, são duas demos ótimas, obrigado aí pelo elogio, né? Então nós gravamos realmente uma em 93, né? Que a chama 93, depois a gente acabou apelidando ela como Canibal, e a 95, a Retaliation, com a formação, digamos que é dos anos 90, que era o Evandro na bateria, eu na guitarra, o Topperman na guitarra, e o Pardal no baixo, e o Renato no vocal. Então, mas os anos 90 foi complicado e a aceitação das demos, a aceitação foi boa. O problema é que assim, o processo de divulgação ele era limitado, né? Você tinha que fazer basicamente por correio, mandar a fita cassete por correio ainda nos anos 90, né? Então foi um período complicado aí pro metal brasileiro, e pra gente também não foi uma maravilha não. Tanto que a gente acabou encerrando as nossas atividades em 2006 e só retornou em 2004, né? O Antares ficou parado por 8 anos inativo. Retomamos só mesmo em 2004. 28 anos se passaram para que o Antares lançasse o seu tão aguardado segundo álbum, O Caos da Razão, um álbum que traz o Antares com uma nova formação, porém com a sonoridade fincada ainda aos anos 80, fazendo um thrash speed metal de ótima qualidade. Como foi a gravação desse álbum e como foi sua aceitação? Ah, sim, O Caos da Razão, né? Esse álbum aqui, que eu participei da gravação e tenho muito orgulho de ter participado dele. Na verdade é o seguinte, a formação, eu não diria que é uma nova formação, né? Porque essa formação do Caos da Razão, teve o Diego, que entrou como vocalista em 2008, a gente gravou em 2015. E os outros integrantes da banda são os mesmos dos anos 90, né? Então a formação que gravou o Caos da Razão é a mesma desde 91. Né? Então em 91 a gente já estava com o Topperman na guitarra, eu na guitarra e o Pardal no baixo. Então nós três estamos juntos desde 91, né? Bastante tempo. E o Evandro também, obviamente, né? Que ele era um dos fundadores. E então basicamente a gente colocou o Diego na banda, né, que ele entrou em 2008 e gravou em 2015. Então não diria que é uma nova formação, né? Na verdade, o Antares ele não teve muitas mudanças de integrantes, né? Bom, e o processo de criação, a gente deu uma acelerada no processo a partir da entrada do Diego, né? Então começamos a compor músicas novas. A gente ainda aqui nesse álbum, No Caos da Razão, nós colocamos também duas músicas que eram das demos, né, especificamente da demo de 93, né, que foi a Canibal e a Mercador da Fé. Então essas duas músicas elas estavam na demo de 93 em inglês, e nós fizemos essas músicas com versão em português para incluir no álbum, né. E ainda aproveitamos algumas músicas já ainda dos anos 90. Tá? Então o Caos da Razão ele é um álbum muito interessante porque ele representa realmente o que foi o Antares entre o No Limite da Força e o Caos da Razão, né? Ele retrata bem a história da banda, porque nós compusemos músicas, nós fizemos novas versões em português de músicas das demos e ainda utilizamos algumas ideias e músicas dos anos 90, né? E a aceitação foi também muito boa, né? Realmente até superou um pouco a nossa expectativa, a galera gostou pra caramba.
E a gente tinha esse compromisso, né? Pra gente era praticamente uma questão de honra, né? Lançar o álbum sucessor do No Limite da Força, que foi o Caos da Razão. Então a gente se empenhou muito, a gente fez questão ali de ir no detalhe, de fazer o melhor que a gente podia mesmo, porque a gente sabia da responsabilidade que era o lançamento desse álbum, da responsabilidade que a gente tinha em lançar um sucessor do Limite da Força. Então a gente se empenhou muito para fazer o melhor possível e a aceitação foi ótima também. Ainda complementando com relação ao Caos da Razão, a sonoridade dos anos 80 eu acho que ela é natural ao Antares, ela está intrínseca, né? A gente é metal raiz, a gente é lá dos anos 80, então naturalmente o som sai com essa pegada e eu acredito que o próximo álbum vai ser assim também, né? O processo de gravação a gente fez com bastante calma, foi até um processo razoavelmente longo, né? Então para que a gente pudesse ter o máximo de qualidade possível. Existe a possibilidade de O Caos da Razão sair em vinil? Olha, eu espero que sim. Teve algumas conversas assim, bem superficiais sobre essa possibilidade de lançar O Caos da Razão em vinil, mas foram conversas assim bem por cima, nada muito concreto. Então existe a possibilidade? Olha, existe, né? Eu espero que sim. Quem sabe um dia a gente possa lançar O Caos da Razão em vinil, eu acho que seria uma vitória, né? Sair esse álbum em vinil também. E porque hoje o vinil ele continua em ascensão, a galera continua curtindo o vinil, tendência é que acabe o CD e o vinil continue, sei lá, tô chutando aqui, é uma opinião minha, né? Mas eu espero que sim, que O Caos da Razão um dia saia em vinil, então é possível, né? É uma possibilidade, quem sabe um dia a gente coloca em prática. E como foi a gravação do clipe Ataque Legítimo em 360 graus? Algo totalmente inédito dentro da cena nacional. Conte pra nós, como foi feita a escolha da música até o produto final? Logo depois que a gente lançou O Caos da Razão, a gente já começou o processo de composição do novo álbum. Então as músicas começaram já a sair ali em 2016, 2017 a gente começou a criar alguma coisa. Mas em 2017... o Evandro Júnior, que era o batera, né, original, né, fundador da banda, ele quis sair da banda, né, no finalzinho de 2017. Ao longo de 2017 ele já começou a dar indícios de que não estava mais afim, que não estava muito interessado, tinha problema de família. E aí no finalzinho de 2017 o Evandro realmente ele saiu do Antares. E aí em 2018 entrou o Edu Nicolini. Né, no comecinho também de 2018, lá para janeiro, fevereiro, o Edu Nicolini, lá para janeiro, fevereiro, o Edu Nicolini, ele entrou na banda, né? E a gente tinha algumas músicas que tinham começado a compor, e aí a gente começou um processo de compor músicas novas com o Edu Nicolini. Então, logo depois que saíram as primeiras, a gente tinha mais ou menos umas 3 ou 4 músicas, e aí a gente ficou avaliando dentre essas músicas qual poderia ser a do single, porque a gente queria lançar uma música nova com o Edu na banda. A gente queria gravar com o Edu, com o nosso batera novo, que já nem é tão novo assim, né? Já está mais de 2 anos na banda, né? Mas, então... E aí nós ficamos estudando, né? Nós tínhamos mais ou menos umas 3 ou 4 opções, 2 a gente já descartou de cara, e aí a gente ficou pensando, pô, que a gente, né? Qual das duas seria mais legal? E a gente decidiu que a Ataque Legítimo ela era a melhor para a ideia do 360, né? O 360 surgiu porque eu e o Mauro, um amigo meu, a gente estava trabalhando com 360, a gente estava fazendo o Google Street View para algumas empresas, e esse tipo de clipe em 360, algumas bandas têm feito isso, né, e a gente acha muito legal, muito interessante, é um negócio razoavelmente novo, é diferente do que a gente tem hoje, né? Então como a gente tinha o conhecimento da tecnologia, né? A gente tinha a capacidade de fazer o clipe, a gente tinha a música que a gente achou que ela ficou bem adequada
para um clipe em 360, então a gente seguiu nessa linha, né? E aí o clipe foi gravado lá no Zapata, no Bar Zapata, né? Que ali normalmente tem shows undergrounds, né? Só que aí então a gente fez o que? A gente colocou a bateria no palco, colocou uma bateria bem grande no palco, né? E aí a gente fez todo um cenário ao redor do Zapata ali, colocamos o nosso backdrop, né? A gente caprichou ali na decoração, se bem que o Zapata também, ali 90%, muito mais do próprio Zapata, que já é um lugar bem underground e bem apropriado, tem bastante a nossa cara, né? E a gravação do áudio foi feita no Bay Area, então aí o processo então todo foi esse, né? A gente primeiro decidiu qual era a música, gravamos e já então decidimos que a gente iria fazer em 360, por ser uma novidade, a gente ter o conhecimento da tecnologia. Maurício, você já tem músicas novas para o próximo álbum do Antares? Temos sim, temos músicas novas para o próximo álbum, né? Como eu disse, logo depois do Caos da Razão a gente já começou a pensar nesse álbum, só que com a mudança do baterista deu uma interferida um pouco nesse processo, mas a gente tem agora pelo menos entre 7 e 8 músicas praticamente prontas, né? E temos mais pelo menos umas 2 aí que a gente estava trabalhando, né? E a pandemia atrapalhou realmente todo mundo, né? Então a gente tem sim o plano aí de lançar o nosso álbum. A nossa meta é essa, né? Em terminar de compor esse álbum que está aí, digamos aí 80, 90% pronto e lançar. A gente ainda não definiu o nome do álbum, mas essa é a nossa meta principal, é lançar o nosso próximo álbum o quanto antes, né? A nossa meta era fazer a gravação em 2020, mas obviamente essa pandemia ela acabou com os planos da humanidade toda e com a gente não foi diferente, né? Então a gente pretende, assim que possível, retomar as atividades da banda. A gente tem tentado fazer algumas coisas online, mas assim que tiver todo mundo vacinado, a gente vai gravar esse álbum e vamos pra frente, terminar essa composição desse álbum e gravar, que a nossa meta principal é essa, é lançar mais um álbum. Bom, e quais são os planos do Antares para o futuro? Olha, o futuro do Antares que a gente pode esperar, pelo menos é o nosso plano atual, é dar continuidade às atividades da banda. A gente quer continuar na ativa, a gente quer compor, gravar, quer fazer show. Assim que a gente tiver esse álbum novo, a gente vai querer fazer clipe. Enfim, então o que a gente pode esperar do Antares é a gente continuar. Enquanto a gente estiver vivo aí, estiver com saúde, a gente quer dar continuidade à banda, porque está no nosso sangue, é uma coisa que a gente adora. Então a gente não tem nenhuma pretensão de parar. Então a expectativa é essa, é retomar com todas as atividades aí da banda, show, composição, clipe, enfim, é continuar o máximo que der. Esse é o nosso plano, e retomar todas as atividades aí. Bom, Maurício, em nome do canal Underground Forces e de todos os nossos seguidores, gostaria de lhe agradecer por dedicar uma parte do seu tempo para responder à nossa entrevista. Deixe aí suas considerações finais aos nossos espectadores. Olha, eu que agradeço, Leonardo, cara, parabéns aí pela sua iniciativa, pelo Underground Forces. A gente deseja todo sucesso aí pelo seu canal. Esse tipo de atitude, ela é fundamental para fortalecer a cena, né? Porque afinal de contas você está ajudando a divulgar as bandas, está ajudando a divulgar o metal nacional. Então é uma iniciativa sensacional. Então, olha, continue com essa pegada aí, dá continuidade aí ao seu projeto, que tá legal pra caramba e é importante demais para a cena. Então agradeço muito aí a participação, a oportunidade, o convite, né? E o que eu posso falar pra galera do Underground Force é aquela coisa que a gente sempre pede pra todo mundo, né? Apoiar a cena, participar dos shows quando eles voltarem, ajudar as bandas da forma que puder, enfim, é dar aquela força pro metal nacional continuar ativo, pra gente se fortalecer cada vez mais, pra cena estar cada vez mais unida, né? Então o meu recado é esse.
Obrigado pela oportunidade aí de participar aqui da entrevista, foi legal demais, aí as perguntas foram muito legais, gostei demais de participar e é bem interessante quando a gente tem a oportunidade de falar um pouco assim da nossa banda, né, a banda que você participa, então, cara, brigadão, boa sorte e vamos em frente, galera, isso aí, valeu! Bom, galera, essa aí foi a entrevista da semana com o Maurício, da banda Antares. A Antares é uma das grandes bandas da cena nacional, um dos verdadeiros pilares da cena speed trash nacional dos anos 80, um dos ícones da cena heavy nacional, inquestionável, cara. Espero que vocês tenham gostado. Se você já é inscrito no canal, meu muito obrigado, deixa aquele like lá pra gente. Tá chegando agora? Vai lá, se inscreve no canal, fortaleça aí pra gente, deixa aquele like, divulga aí nas suas redes sociais, enfim, vamos fazer movimentar a nossa cena nacional através desse canal, esse espaço que é dedicado a vocês, beleza, galera? Então é isso aí, esse foi o programa da semana, aguarde, semana que vem mais novidade e logo logo vai vir muita coisa boa aí no canal, fica ligado, não perde não, falou? Desde já meu muito obrigado a todo mundo, é isso aí, até semana que vem, stay heavy!